Oi, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Nós não nos encontramos aqui no vídeo. Que saudade de vocês, viu? Bom, para começar, né, eu queria dizer-lhes que eu realmente espero que vocês estejam todos bem. Nós já passamos aí mais 2 semanas, a cada dia, menos um dia, né, de quarentena. Então, acredito que em breve nós vamos estar junto mesmo, tá? Segundo, queria comentar em relação ao trabalho. Eu fiquei muito feliz com o resultado dos trabalhos, né? Alguns fizeram um vídeo que ficou muito bacana, foi desafiador, mas tiveram alguns que usaram aí a criatividade e acabaram colocando até um desenho animado que ficou muito legal. Os textos ficaram também muito bem construídos. Eu fiquei muito feliz com os trabalhos de vocês, vocês estão de parabéns, viu, moçada? E vamos continuar, né? Nós temos ainda mais esse bimestre e se for por aqui por videoaula, vamos nos dar aí, né, todo esse tempo que a gente tem no horário da nossa aula para nós realmente estudarmos, como vocês estavam fazendo, porque tudo indica, né, que vocês realmente sabiam o que estavam fazendo. Os trabalhos ficaram muito, muito bons, tá? Já, a nota já está no portal. Fiquei muito feliz com tudo, viu, moçada? Bom, então, outra coisa que eu queria comentar é que nós estamos começando o segundo bimestre, né, a partir dessa aula de hoje, e queria dizer-lhes que, né, eu já vou mandar também a apostila juntamente com esse vídeo. E agora nós vamos fazer outras aulas, né, com videoaula. E no horário também da aula eu vou ficar de plantão aí para qualquer dúvida, para quaisquer esclarecimentos. E aproveitem, moçada, esse horário da aula para que vocês possam assistir as videoaulas, né? Como se vocês estivessem indo para a faculdade mesmo, tá? E aí qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Muita gente me procura o tempo todo, eu tô de plantão para tirar as dúvidas, não só da aula de hoje, mas de tudo, todo o conteúdo, né? Que vocês acharem que é necessário, tá? Então vamos fazer assim, esse compromisso de que nós não estamos de férias, né? E que as videoaulas serão assistidas no horário das nossas aulas, tá? Gratidão, viu, moçada? Muito obrigada por tudo. Vocês não reparam, né? Meu cabelo cresceu e os brancos começaram a aparecer mais. Sobrancelha já tem que 2 meses que eu não faço, mas nós já somos mais do que acostumados uns com os outros, né? Podemos considerar que somos uma família e isso me deixa muito feliz. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre a noção do conflito das leis no espaço, porque nós falamos até a aula passada, por breve nota introdutória, porque a gente vai retomar esse assunto ainda nas aulas seguintes, né? Foi do conflito das leis no tempo. Então a ideia era, né, que vinha junto com a pergunta, uma lei nova, ela vem, né, para reger somente os fatos da data da lei para frente, ou ela poderia retroagir e reger fatos que aconteceram antes da edição dela, né? Então, enquanto o conflito das leis no tempo, né, ele se configura aí pela existência de duas leis nacionais, porque são duas leis do Brasil que se conflitam, né? Mas, ou seja, uma é mais nova do que a outra e é a mais nova que vigora ou a mais antiga, que foi a análise que nós fizemos, né? Que são promulgadas aí em épocas distintas e que regulam, né, uma igual situação, uma ordem de interesses. Já o conflito das leis no espaço caracteriza-se pela concorrência também de leis, mas pertencentes a diferentes estados soberanos, né? Por exemplo, Brasil, Estados Unidos, Brasil e Paraguai, Brasil e Argentina, né? Então, em decorrência aí da mobilidade do homem, né, entre os territórios. O homem se faz contratos, ele participa de relações jurídicas que não são somente do próprio estado que ele mora, né? Ele também participa de relações jurídicas
em outros espaços físicos, em outros estados, porque ele tem essa mobilidade, né, em outros territórios, tá? Bom, as normas e os princípios que visam, né, a solução do conflito das leis no espaço formam o chamado direito interespacial. Tá? Que ao lado do direito intertemporal, que foi o que nós comentamos a aula passada, do conflito das leis no tempo, são denominados os dois, né, o direito interespacial e o direito intertemporal, de superdireitos, tá? De vez aí que eles não criam, né, normas de conduta social, apenas indicam o sistema jurídico aplicável, né, a determinada aí, relação de direito. Bom, entre os princípios básicos que o direito interespacial apresenta, tem o da territorialidade, que significa, né, que a lei a ser aplicada é a do território, né, vedada, pois, aí a efetividade do direito estrangeiro, e o outro princípio, que é o da extraterritorialidade, né, que corresponde aí à admissão da vigência da lei que é de fora, né? Em um estado sobre uma determinada matéria, tá? Então, há dois critérios, moçada, para adoção aí desse princípio. O estado ele pode adotar a lei da nacionalidade do estrangeiro ou de seu domicílio. Bom, vamos analisar com mais calma, né, esse tema quando nós estudarmos a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas só a título de exemplo, como que é o direito interespacial, vamos aqui denotar um caso de uma pessoa que se casa, um brasileiro que se casa com uma americana, um brasileiro que se casa com um argentino, né? Uma brasileira que se casa com uma paraguaia, enfim, né? E a pergunta quais as leis de qual país que regem esse casamento? Será que o casamento que é feito na Europa, né, por uma brasileira e um europeu, ele rege-se, né, pelas leis brasileiras ou pelas leis europeias? Então é isso que o direito interespacial vem resolver, né? A mesma coisa dos contratos internacionais. Então, uma pessoa faz agora com mais facilidade por conta da internet, o e-commerce, né? Ele vem fazer aí uma compra de um produto importado de um país da Europa, dos Estados Unidos, enfim. E aí a pergunta se tiver algum problema entre eles por conta do produto, né, dessa relação jurídica contratual em relação à aquisição do bem, qual lei vai reger essa contratação, né? Vamos imaginar que se o produto tem um defeito e aí ele veio dos Estados Unidos, mas a lei americana rege de forma diferente da lei brasileira sobre a proteção dos defeitos no produto. Então, qual que vai ser a lei aí no espaço, nesse direito interespacial, que vai reger aí as relações jurídicas entre as pessoas que praticam, né, alguns atos fora do seu estado com outras pessoas, né? Então, tudo isso nós vamos ver com calma aí quando estudarmos a LINDB, tá? Então, moçada, apesar, né, de haver um consenso mundial quanto a esses princípios que devem reger o problema, né, do conflito das leis no espaço, a matéria ela é regulada internamente por leis próprias de cada estado. Cada estado tem suas leis próprias que regem o direito interespacial e mediante também alguns tratados internacionais, que nós vamos ver também mais para frente um pouquinho, né? Então, a matéria ela é objeto de uma disciplina específica que vocês vão ver mais para frente, lá no oitavo, nono período, que chama Direito Internacional Privado. Tem todo sentido. Quais são as leis que regem, né, as relações privadas no âmbito aí de um espaço físico fora do nosso território do direito internacional.
Em nosso país, aqui no Brasil, as disposições referentes à eficácia da lei no espaço, elas estão localizadas principalmente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na LINDB, a partir do artigo 7º até o 19. A LINDB é uma lei é uma lei pequena, ela tem 19 artigos e até o sexto trata do conflito das leis no tempo, entre outros assuntos. E a partir do 7º ao 19, do conflito das leis no espaço, o qual tema, né, pelo qual nós vamos estudar com bastante calma daqui uns dias, tá? Bom, moçada, outro tema é sobre a hermenêutica e a interpretação do direito. É um tema também que nós vamos tratar hoje, né? Vamos ver o que é hermenêutica. A palavra hermenêutica, ela provém do grego, tá? Que é considerada aí o intérprete da vontade divina. Bom, todo conhecimento humano, ele desdobra-se, né, em dois aspectos: os princípios e as aplicações. Os princípios, eles provêm da ciência e as aplicações do que nós chamamos aí da arte, né? No mundo do direito, hermenêutica e interpretação constituem aí um dos muitos exemplos, né, de relacionamento entre esses princípios e as aplicações, ou seja, entre a ciência e a arte da aplicabilidade delas, tá? Então, enquanto a hermenêutica ela é teórica e ela visa, né, estabelecer princípios, critérios, métodos, né, orientação geral, entre outros, a interpretação ela é de cunho prático, tá? Aplicando essas diretrizes que nós comentamos. Então, elas não se confundem, né? Hermenêutica e interpretação, porque a hermenêutica ela estabelece aí quais são os princípios, quais são os critérios. Já a interpretação é de cunho prático, aplica, né, essas diretrizes. Então elas não se confundem, né? Pois os dois conceitos aí, apesar de ser muito frequente, né, o emprego indiscriminado um do outro, há aí uma distinção entre eles. Bom, a interpretação, ela aproveita, portanto, esses subsídios aí da hermenêutica, tá? O magistrado, moçada, ele não pode julgar um processo sem antes interpretar as normas reguladoras em questão. Tem que fazer uma análise, uma interpretação das normas que ele vai aplicar ao caso concreto, né? Então, além de conhecer os fatos que nós, advogados, passamos, né, para eles por meio da petição inicial, ele precisa também conhecer o direito, né, que são as fundamentações jurídicas, ou seja, ele precisa dominar a arte aí de revelar o sentido e o alcance das normas aplicáveis. Tá? Bom, a efetividade de direito ou do direito, né, depende, de um lado, do técnico que formula as leis, que formula os códigos, que formula os decretos, né, e de outro lado, da qualidade da interpretação realizada aí pelo aplicador das normas. Bom, moçada, para a formação do intérprete, né, é exigível, além do conhecimento técnico que o intérprete tem que ter, né, do conhecimento técnico específico sobre o tema em análise, subjúdice, né, ele tem que ter uma gama aí de condições pessoais, né, que deve ornar aí a sua personalidade e cultura, né? Então, quanto aos dotes de personalidade, né, sobressaem aí o da probidade, serenidade, equilíbrio e diligência. Então, vamos estudar um por um, né? Então, o intérprete, ele precisa ter probidade. O que quer dizer isso? É a honestidade de propósitos, tá? É a fidelidade aí do intérprete às suas convicções, né? Operando sem deixar aí se levar por ondas de interesses próprios,
tá? Então, o cérebro do intérprete, ele deve atuar livremente, sem condicionamentos, né? Além da lei, para atingir aí o seu objetivo, tá? Bom, a serenidade, que é outro, outra característica do intérprete, né? Corresponde essa tranquilidade espiritual, né? Sem a qual aí não pode haver uma produção intelectual, pois o contrário, né, que a gente chamaria de paixão, né, acabaria por obscurecer aí o próprio espírito. Então, ele tem que agir com serenidade na interpretação das normas. O equilíbrio, né, que é a qualidade que garante a firmeza e a coerência, tá? O intérprete ele precisa ser também diligente, né? Por fim, porque não pode se acomodar aí diante das dificuldades da sua tarefa, tá? Ele deve desenvolver aí todos os esforços, né? Recorrer aí a todos os meios disponíveis que ele tem no sentido de revelar as expressões do direito. Então ele deve explorar todos os elementos de que dispõe, né, para dar cumprimento aí à sua tarefa que é de interpretar. Bom, além dessas qualidades que nós comentamos, o intérprete ele tem que possuir uma curiosidade científica, né? Que é um interesse sempre renovado aí em conhecer os problemas jurídicos, né? E os fenômenos sociais. Ele precisa, moçada, estar em permanente vigília, né? Atento aí à evolução do direito e dos fatos sociais. Então, o intérprete ele deve ser um pesquisador, né? A gente falou tanto sobre isso, né? Um investigador, né? Pois ninguém conhece o suficiente em termos de ciência, então tem que se investigar, pesquisar, estudar. Né? Então, não se deve prender aí definitivamente o intérprete a velhas concepções, ele tem que estar aberto, né? Ele precisa ter um espírito sempre livre e aberto, preparado, inclusive, aí, para ceder diante de novas evidências. O conhecimento do direito é essencial, né, moçadinha? Bem como até o da própria organização social com seus problemas e características. A gente costuma falar muito que o juiz ele tem que sair daquela redoma de vidro do seu gabinete e ir até, né, a sua comunidade, conhecê-la para poder, juntamente com todo esse conhecimento do direito, que é essencial, né, poder fazer uma boa interpretação ao caso concreto. Bom, vamos falar agora sobre o conceito de interpretação de forma geral, tá? A palavra interpretação, ela possui um amplo alcance. Então, o que é interpretar? Interpretar é o ato de explicar o sentido de alguma coisa, né? É revelar o significado de uma expressão verbal ou de uma expressão artística, né? Ou constituída aí por um objeto, atitude ou gesto de alguém. Tá? Então a interpretação ela consiste na busca do verdadeiro sentido das coisas, né? E para isso o espírito humano ele lança mão aí de diversos recursos, né? Analisa os elementos, utiliza-se de conhecimentos de lógica, de psicologia, de filosofia, né? E muitas vezes até de conceitos técnicos, tá? O trabalho do intérprete é de decodificar, né? Ele vai esmiuçando até encontrar o sentido e o alcance, né? Para isso, ele vai percorrer inversamente o caminho seguido pelo codificador, tá? Então, a interpretação é o ato de inteligência, cultura e sensibilidade. É somente um espírito capaz de compreender se acha e apto às tarefas de fazer uma decodificação. Bom, e a interpretação do direito, né? Como todo objeto cultural, moçada, o direito também ele encerra significados, né? Interpretar o direito representa também revelar aí o seu sentido, o seu alcance. Então, nós temos revelar o seu sentido. O que quer dizer isso, né? Vou dar um exemplo.
a lei ela concede férias anuais ao trabalhador. Isso tem o significado de dizer que a finalidade é proteger e beneficiar, né, a sua saúde física e mental, que é o trabalhador ter férias. Bom, e B, que é fixar o alcance das normas jurídicas. O que significa isso? Delimitar o seu campo de incidência. Então, dentro do exemplo citado, nós temos que apenas os trabalhadores assalariados, isto é, que participam, né, de uma relação de emprego, fazem jus às normas trabalhistas e, portanto, têm os direitos de férias anuais concedidas. Tá? Então, o trabalho da interpretação do direito é uma atividade que tem por escopo aí levar ao espírito conhecimento pleno, né, das expressões normativas, a fim de aplicá-las aí às relações sociais. Então, interpretar o direito é revelar o sentido e o alcance das suas expressões. Tá? Fixar o sentido de uma norma jurídica é descobrir a sua finalidade, né? É proteger. Então, fixar o alcance é demarcar o campo de incidência da norma jurídica, é conhecer sobre que fatos sociais e em que circunstâncias a norma jurídica tem aplicação. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a interpretação conforme a Constituição. Desenvolve-se, né, atualmente, no âmbito doutrinário dos tribunais, a interpretação conforme a Constituição, segundo a qual, sempre que a norma jurídica ela oferecer mais de um sentido e um deles for contrário à Constituição, apenas o último será considerado inconstitucional. Tá? Então, se eu tiver aí um conflito entre uma lei, né, uma norma infraconstitucional, que é hierarquicamente inferior, e uma norma ela conflita, né, ela concorre com uma norma da Constituição, eu vou interpretá-la conforme sempre o critério hierárquico que é de que a Constituição prevalece entre as demais leis ordinárias infraconstitucionais. E para fechar, a interpretação da Constituição conforme a lei, né, que é um tema que juristas né, aí que se referem igualmente, né, à interpretação da Constituição conforme a lei, e na pesquisa do espírito da norma constitucional, o intérprete ele deverá levar em consideração o sentido da lei ordinária, tá? Que é um desdobramento daquela. Tá? Então, ao elaborar a lei ordinária, o legislador ele parte da compreensão do mandamento constitucional, pelo que o sentido deste pode ser esclarecido pela regra hierarquicamente inferior. O que quer dizer isso, então? Então, se eu tenho aí uma norma que já existe, né, e eu não sei se ela é constitucional ou não, eu vou, então, fazer uma análise interpretativa se ela é contrária à Constituição. Se for, prevalece a norma constitucional, que é hierarquicamente superior. Mas, por outro lado, também, toda vez que o legislador ele for elaborar uma lei, ele tem que fazê-lo já que ela nasça de forma constitucional, de acordo com as normas da Constituição, para que não tenha que, né, nós nos depararmos aí com leis ordinárias que nascem e já nascem inconstitucionais, porque o legislador não prestou atenção aí na hora da sua elaboração, se o seu sentido, o seu alcance estava de acordo com a Constituição brasileira. Bom, moçada, hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós temos mais aula, a gente vem aí com outros princípios, né? Vamos continuar falando um pouquinho de hermenêutica. Fiquem com Deus, tá? Estava morrendo de saudade de vocês.
aproveitem mesmo esse horário da aula para verem a videoaula, e eu estou de plantão para tirar qualquer dúvida, viu, moçada? Muita saudade. Se vocês quiserem gravar alguns vídeos de vez em quando aí, mandar pelo WhatsApp para a gente falar um oi para todo mundo, mandem, né? Também vou fazer isso, tá? E até breve, viu, moçada? Até bem breve, tá? Um beijo.